Gaspar, queridos, estamos de volta, né? Para fazer a continuação da live que iniciamos. Tive até que instruir o vídeo, então vou fazer um resumo aí daquilo que eu já falei. Boa noite, boa noite. Você está aí online, você que já estava participando, convido a participar de novo. Você está chegando agora, está passando pela minha página, entra, vem junto comigo. Aqui tem uma palavra de Deus para o teu coração. Promete ser breve, direto, objetivo. Nessa live que tem como tema fé para crer naquilo que Deus chamou para ser. Aleluia. Querido, você tem que ter fé para crer no que Deus chamou você para ser. Porque tem pessoas que estão na igreja, tem ministros que estão em cima do altar, que ainda duvidam naquilo que Deus chamou para eles viverem. Porque Deus tem um plano, um projeto na vida de cada um de nós. E esse plano é revelado quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós recebemos essa palavra com o coração, crendo que o que Ele falou, Ele é fiel para cumprir, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém? Então você tem que ter fé, porque nós vamos viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Há um propósito para tudo debaixo dos céus, há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Você não está na vida por acaso, você não é um resultado de algo impensado, não. Deus pensou em você e Deus trouxe você à vida. Vivemos aí um tempo conturbados, são dias difíceis, 1 ano e meio, dentro da pandemia, 1 ano e meio com a igreja sendo disciplinada para quê? Disciplinada para quê? Para voltar ao plano original, voltar ao primeiro amor. E esse primeiro amor passa exatamente pela fé naquilo que Deus chamou para cada um de nós sejamos. Então, meu querido, nesta noite, para despertar você, ativar você nessa fé poderosa. Davi entendeu isso claramente. Tem um salmo que eu amo de coração, ele fala comigo como rema no meu espírito, que é o Salmo 139, verso 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Isso, olha, a revelação da Davi também está dizendo, o meu corpo ainda estava em formação, mas o Senhor já me via. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas. O que ele está falando aqui? Está falando da vida de Deus, do projeto de Deus para a vida dele, já estava preparado antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de Davi vir a nascer, tu já estava pronto. E essas coisas foram escritas nesse livro, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Querido, querida, Deus tem um plano, um projeto para você. Todo profeta fala de um plano, de projeto para a sua vida. Ele não está lhe enganando, não. Ele está trazendo uma revelação daquilo que Deus quer que você viva neste tempo, nessa geração. E não importa como vai acontecer, o que importa é que você tente estar alinhado com o plano de Deus. E saiba de uma coisa, o plano de Deus ele é bom, perfeito e agradável. Romanos 12, 2. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e ela vai acontecer na sua vida. Independente de qualquer situação que você esteja passando. Então não são os tempos de pandemias que vão impedir o plano de Deus na sua vida. Não é a dificuldade financeira que vai impedir o plano de Deus na sua vida. Não são os problemas familiares que vão impedir o plano de Deus na sua vida. E esse plano se revela todos os dias. Todos os dias Deus traz uma partícula desse plano para a nossa caminhada, para o nosso viver. Isso é tremendo. Sabe uma coisa? O que está escrito nesse livro, que é o plano de Deus para a vida de cada um, só é revelado, só é manifestado em quem está nele por intermédio de Cristo Jesus. Não está
Há uma graça comum para todos os homens que andam sobre a terra, mas o homem no pecado, um homem distante de Deus, um homem que não se reconciliou com Deus ainda através de Cristo Jesus, esse não conhece esse plano. Ele está vivendo a sua vida natural, com seu tempo de nascer, seu tempo de morrer, mas está debaixo do jugo de Satanás, está aprisionado no império das trevas, está andando segundo o curso desse mundo, segundo os prazeres da carne, a vaidade dos seus pensamentos, está cego. O plano de Deus ainda não está revelado para ele, mas Deus ele vai alcançar, salvar, libertar, para que ele viva realmente o propósito daquilo que Deus designou para a vida dele. Mas para você que está em Cristo Jesus, essa live é para que você desperte e se ative no plano de Deus para a sua vida. Isso mesmo, você se ative no plano de Deus para a sua vida. Eu posso dizer claramente que eu passei um bom tempo, mesmo na igreja, mesmo servindo ao Senhor, distante desse plano, porque faltava a mim em várias áreas, e principalmente na área da fé. Porque tem que crer, meu querido. Crer só para a salvação é uma coisa, mas crer que Deus fará na minha vida, na sua vida, muito mais daquilo que você pede ou pensa, e principalmente naquilo que Ele liberou para mim, para a tua vida, é outra história, querido. A fé, todos têm fé. Deus deu uma medida de fé para cada um. E nós vamos ver aí, na definição de fé, do dicionário Aurélio, fé é crença em uma divindade, em um ser superior, é algo que se acredita espiritualmente. Mas a definição de fé em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Aleluia. Então, fé é crer, aleluia, não naquilo que se vê, que está vendo, mas naquilo que não se vê, mas que já se tem direito. Então, há algo de Deus para mim, para a tua vida. Nós vamos ver 4 tipos de fé, eu quero falar aqui rapidamente e resumidamente, que estão ao nosso alcance. Desse tipo de fé, 4 tipos, dois tipos, elas não nos ajudam, não nos ativam, elas nos limitam. Primeiro, é a fé mental. É a fé intelectual. Pai do Senhor Jailson, está aí, ó. Lagoas. Muito bem-vindo à live, meu querido. Deus te abençoe poderosamente. Minha esposa Nelly também participando. Boa noite, meu amor. Deus te abençoe poderosamente. Vai recebendo aí. Glórias a Deus. Queridos, nós temos a fé mental, que é uma fé intelectual. É aquela fé que você, do conhecimento. Se tem conhecimento, mas esse conhecimento não é colocado em prática. Shalom, Leandro, boa noite. Shalom, Fernando, boa noite. Que bom, valeu pelo feedback. A fé mental é um sentimento da mente, do intelecto, daquilo que se está escrito, do conhecimento adquirido. Então, a pessoa não se movimenta colocando o conhecimento em prática. Ela simplesmente concorda, mas não vive. Então, uma prova cabal do dia a dia. Nós temos muitos irmãos e ministros que estão no altar, na igreja, que a palavra de Deus diz que Jesus ele cura todos os enfermos. Ele tem poder para todos os enfermos e nos deu autoridade para curar. Mas quem anda nessa fé intelectual, na fé da mente, os sinais para a manifestação de cura, tanto na vida dele, como na vida do próximo, não acontece. Porque tudo ele vai recorrer para a palavra concordando, mas não liberando a manifestação do poder dessa palavra. E geralmente, se trabalha muito, se fala muito, sempre vem com uma preposição de dúvida do que fala. É um se Deus quiser, ele me cura. Se for da vontade de Deus, ele cura. Mas a palavra diz que Deus já liberou a autoridade para
e o poder de cura sobre as nossas vidas. Existem alguns fatores que podem impedir uma ou outra pessoa de ser curada, existe, mas a palavra de cura ela é real. O poder de cura do nome de Jesus ele é real. Ele não muda, passa os céus eternos, a palavra permanece para sempre. Então, tem essa fé limita. Então, tem muitos irmãos que tratam a sua fé só no conhecimento, mas não desenvolve na prática. Não desenvolve, não crê. Eu conheço os irmãos que Deus diz claramente na palavra que Ele é o nosso provedor, mas a pessoa confia no seu braço, no dinheiro, se apoia no dinheiro, se apoia no próprio trabalho e não descansa para que Deus manifeste o seu poder de provedor de todas as coisas. Nesse tempo de pandemia, Deus tem suprido para milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Deus tem suprido. Mas tem pessoas que estão apoiadas no conhecimento, no seu conhecimento e no conhecimento da palavra e não tomam posse da provisão de Deus em tempos difíceis. Aí nós vamos ter também a fé natural, que é também no limite, é a fé do dia a dia. Vou estar assim orando, Jailson. Eu creio que Deus ele vai fazer algo tremendo aí na sua vida. Ele vai atender o desejo do seu coração, em nome de Jesus. E na fé natural eu creio que o dia de hoje, tudo que estava à minha mão para eu fazer, eu fiz, realizei, e amanhã será um novo dia, e seja o que Deus quiser, não há às vezes até um cronograma, há uma programação feita, mas a fé natural, ela se movimenta muito naquilo que está ao meu alcance. Está ao meu alcance. Mas nós temos mais dois tipos de fé, das quatro, que essas são fés essenciais e poderosas para quem é. Quem é? Aleluia. Aliançado com Deus por meio de Cristo Jesus. Nós temos a fé, que é o dom do Espírito Santo, que é um dom, um carisma, é um poder dado pelo Espírito Santo. É o dom da fé. Está lá na lista dos 9 dons do Espírito Santo. A lista é bem maior, mas os principais que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 12. E esse dom da fé, a paz, Raquel, Deus te abençoe poderosamente. O dom da fé, nós temos que colocá-los em prática, crendo e declarando aquilo que a palavra já nos deu autoridade, aquilo que Deus já nos deu autoridade para fazermos. Então, o dom da fé se manifesta nos levando a realizar aquilo que Deus nos designou para fazer. Eu vou dar um exemplo bem rápido e prático aqui. Eu quero fechar essa introdução para entrar no tema. Em 1 Coríntios, em Atos 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E nós vamos ver aqui, a partir do verso 8 ao 10, diz assim: E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Então Paulo está, mais Barnabé, na cidade de Listra, está ministrando, está pregando o Evangelho, está anunciando a Jesus. Para o Senhor, irmã Zenilde. E o que acontece? Durante a pregação, entre os ouvintes se encontra um homem deficiente, desde o seu nascimento, que nunca havia andado. Aí vamos lá, verso 9. E este ouviu Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, ora, foi revelado ao apóstolo Paulo, quando olha para ele, que o homem tinha fé para ser curado. O que é que Paulo faz? Verso 10. Disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. Aleluia. E ele saltou e andou.
dom da fé colocado em prática. Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado, Paulo liberou a fé, o dom da fé do Espírito Santo e deu comando, segundo aquilo que é propósito de Deus, para os trouxos andem, os cegos vejam, os surdos escutem, os mudos falem, e o homem foi curado. E nós temos que colocar essa fé em prática. Você que tem o Espírito Santo morando em você, fazendo habitação, você tem que colocar essa fé em prática. O dom da fé está aí, ele é dado a cada um na medida, e Deus teria usar para curar. Mas também a fé que vem do coração, que é exatamente essa fé para ter naquilo que Deus nos chamou para sermos. Aleluia. E é essa fé que eu quero que você desperte nesse tempo. Porque não são as circunstâncias que vão limitar os planos de Deus para a sua vida. Não é a pandemia que vai limitar os planos de Deus para a sua vida. Não é a dificuldade financeira. Não é a dificuldade familiar, problema familiar. Nada a não ser a incredulidade que possa impedir você de viver o que Deus já preparou para você viver. Entendeu? Só existe uma forma de você não viver o que Deus tem para a sua vida. Incredulidade. Mas se você crê, você tem fé, eu sei que você tem fé. Aquilo que Deus lhe chamou para ser, você será. E Deus tem planos lindos, tremendos, para realizar na vida de cada um que está me assistindo agora. Não foi para cá que você chegou nessa live. E nem você que vai ouvir depois. Nada nesse exato momento está sendo por acaso. Deus está falando com você. Aleluia. Glórias a Deus. Fé para crer naquilo que Deus chamou para ser. Há chamados tremendos de Deus para cada um de nós. Há chamados tanto para servir no reino, e para servir o reino, não é necessário cada um que está me ouvindo aqui ser levantado como pastor, pastora, apóstolo, profeta. Não, Deus tem caminhos perfeitos, já preparados para eu e você andar. Acho lindo aqui, em quando Paulo escreve em Efésios, capítulo de número 2, preste atenção aí, recebe. Efésios 2, ele vai dizer assim, do verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Verso 10, preste atenção. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha o propósito da nossa recriação, do novo nascimento em Cristo Jesus, para as boas obras. As quais, as boas obras, Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Então o caminho já está preparado. O que Deus tem para mim e para você já está preparado. Mas nós temos que crer. Temos que crer que Ele já preparou o caminho. Já preparou todas as coisas para nós vivermos nela. E é essa fé, a fé do coração, que foi a fé exatamente do nosso pai na fé, Abraão. Abraão, ele creu naquilo que Deus chamou ele para ser. Deus chamou Abraão para ser pai das nações. Aleluia. Constituiu ele de pai de muitas nações. E Abraão, quando foi chamado, estava com os seus 75 anos de idade, era um homem próspero, filho de Tera, homem negociador de imagens, era um homem casado, muito bem casado com Sara, mas ela era estéril, não tinham filhos, ele tinha posses, era próspero em seus trabalhos,
Mas Deus chamou ele para ser pai de muitas nações. E aí, querido? Olha que desafiador. Olha que desafiador. Ser chamado para ser pai de nações, quando nem sequer havia um herdeiro. Não havia um filho. Mas ele creu naquilo que Deus falou com ele. Ele colocou essa sua fé em prática. Porque Deus chamou para ser pai de muitas nações. O que Deus te chamou para ser, meu querido, minha querida? Olha, não adianta você dizer assim, eu ainda não sei para que foi que Deus me chamou, que Deus está comigo, porque Ele dá sinais todos os dias. Ele fala através de sonhos, Ele fala através das visões, Ele fala por meio de profetas, Ele fala pela sua palavra, Ele envia anjos, mas Ele revela o que Ele tem para as nossas vidas. E como Ele quer que nós andemos nesse plano, nesse propósito. Isaías 55, deixa eu ler aqui. Verso 8 e o 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Verso 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que é minha paz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra que Deus liberou para a tua vida, a chamada que tem para a tua vida, ela vai prosperar, porque a palavra do Senhor não volta vazia. E sabe de uma coisa? Os caminhos e os planos de Deus, principalmente de Deus, são maiores do que os seus. Ainda que você não esteja vendo agora, enxergando agora, compreendendo agora, mas somos. E Jeremias 29:11 vai dizer o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia! Deus tem um plano. Tem um hino de Vitorino Silva que diz assim: Deus tem um plano para cada criatura, aleluia. E Ele tem um plano para a tua vida, querido. Você tem que crer nesse plano. A tua fé tem que estar como a de Abraão, crendo nesse plano. Ainda que você não esteja vendo nada agora, mas Ele já preparou todas as coisas, caminho para você andar, as boas obras para você praticar, viver nele, para Ele. Aleluia. Glórias a Deus. Então, vamos ler aqui o que ele está falando de Abraão em Romanos 4. Verso 1 diz assim: que diremos, pois, que ha alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Shalom, meu pastor José Miguel, homem de Deus, saudade do Senhor, hein? Vamos marcar, qualquer dia de sair, reunirmos, eu, Senhor, Leandro, e colocar os assuntos em dia, tomar aquele cafezinho aí abençoado em nome de Jesus. Pois, que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Deixa eu parar por aqui. As obras de Abraão confirmaram a fé naquilo que Deus chamou ele para ser.
pai de muitas nações. Voltando a falar da fé mental, que é intelectualizada, e é pelo que está firmada só no conhecimento, no nosso meio muitos irmãos e líderes têm vivido essa fé, não a fé naquilo que Deus falou, mas na fé de que as suas obras farão que as bênçãos de Deus se manifestem sobre as suas vidas. A fé do coração, eu creio naquilo que Deus já liberou para a minha vida, o que Ele já disse a meu respeito, o plano que Ele já revelou para a minha vida, e aí as minhas obras confirmarão essa fé. E é dessa fé que Tiago fala na sua carta, no capítulo 2. Porque a fé sem as obras é morta. Mas, quando eu já tomo posse daquilo que Deus preparou para a minha vida, declarou para a minha vida, as minhas obras vão confirmar a minha fé. E nós vemos aqui que Paulo está dizendo que, se fosse pelas obras de Abraão, ele não tinha que ter se gloriar, principalmente diante de Deus. Ele não tinha que ter se gloriar, porque foi pelo seu esforço. Mas a fé de Abraão foi diferenciada porque foi a fé do coração, crendo naquilo que Deus falou para ele. Isso foi imputado como justiça, foi creditado, foi dado. Houve um crédito na vida de Abraão. Que a palavra imputar é dar crédito, é a confirmar, confiar nele. Deus confiou em Abraão para um grande projeto. E nós hoje somos, né? Nós somos, pela fé, herdeiros da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Aleluia! Isso é tremendo, meu querido. Isso é tremendo. Então, nós já vemos aqui de início que a fé para aquilo que Deus chamou para ser é a fé que se submete à voz de Deus. A voz de Deus. Abraão se submeteu à voz de Deus. Em Hebreus, capítulo 11, verso 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele obedeceu à voz de Deus, ele se submeteu à voz de Deus. Estamos num tempo que Deus espera que nós creamos naquilo que Ele falou e nos submetemos à voz dEle. Há muitas vozes sendo anunciadas, proclamadas em todo o mundo, em toda a terra, nesse exato momento. Mas a principal voz que nós temos que ouvir é a voz de Deus. E Deus, Ele fala ao meu espírito, Ele fala ao teu espírito. Ele fala ao teu espírito. Ele falou a Abraão. E Abraão ouviu e creu naquilo que ele ouviu. Ele obedeceu à voz de quem falou com ele. Todos os homens e mulheres que estão no registro dos heróis da fé na história da igreja, eles se submeteram à voz de Deus. Nós vemos que Davi se submetia em todo tempo à voz de Deus. Davi não fazia nenhuma ação, nenhum movimento, sem antes consultar a Deus. Sem antes consultar a Deus. Davi não ia para uma peleja sem antes falar com Deus e saber se Deus estaria com ele na peleja. Davi não fez nenhum empreendimento sem antes consultar a Deus. Sem antes consultar a Deus. E quando Deus chama para algo na terra, Ele espera que você confie completamente naquilo que sai da boca dele. Porque o que sai da boca dele não volta vazia. Acontece. Acontece. Ainda que o tempo possa ser demorado, mas acontece. Porque a palavra que Deus fala é com essa palavra que Ele falou, que Ele se compromete.
Deus me fez promessas. Deus tem falado comigo há muitos anos sobre determinadas coisas para a minha vida. E eu estou crendo que a qualquer momento elas vão se cumprir. E Abraão, ele creu. Abraão se submeteu a essa voz. Ele obedeceu. Obedeça a voz de Deus. Jesus falou para os discípulos em João 13, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, disse, principalmente todo para Pedro, que ele pode não estar compreendendo naquele momento o que estava acontecendo, mas ia saber depois. Deus, quando ele nos chama para algo que ele preparou para nós, está escrito no seu livro, ele vai vir desvendando isso dia após dia, até estejarmos prontos para vivermos a plenitude daquilo que ele nos chamou para sermos. Aleluia. Aleluia. Abraão creu naquilo que Deus falou, na voz de Deus. Mas vamos lá. Primeiro passo, você crê naquilo que Deus falou. Você se submete à voz de Deus. Segundo, você coloca em prática o que ouviu. O que foi que Deus te mandou fazer? Qual a missão que Ele está te dando? Coloca em prática. Coloca em prática. Você agrada o coração de Deus vivendo essa fé na prática. Na prática. Hebreus 11, verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, é colocar essa fé em prática, seguindo a voz de Deus. Que Deus te chamou para fazer, você fazendo. Porque toda vez que você coloca em prática, quanto mais você vai colocando em prática, você vai sendo aperfeiçoado e vai se tornando aquilo que Deus deseja que você se torne. Isso é tremendo, não é fácil. Haverá muitos empecilhos, mas você vai ser aquilo que Deus lhe chamou para ser. Amém, meus queridos? Por último, eu não vou me alongar, eu quero orar pela tua vida. Você tem que descansar na promessa. Na promessa que Deus te fez. Você tem que descansar nela. Não é andar ansioso, correr de um lado para o outro, indo atrás de ouvir voz de profeta. Não. Deus, Ele falou ao teu coração, ao teu espírito. Deus te chamou para algo grande, tremendo na terra. Você se submete a essa voz, a voz dele. Você deixa essa fé externar. Como foi que Abraão deixou essa fé externar? Indo, peregrinando na terra da promessa. Hebreus 11, verso 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, terra estranha, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele andou na terra da promessa. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade,
porque teve por fiel aquele que ele não tinha prometido. Ora, viu a voz de Deus, toda a tua fé em prata, como? Habitando na terra da promessa, peregrinando em cabanas, mas vendo ao longe aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele e chamado ele para ser. Terceiro, ele descansou. Ele descansou. Porque quem falou com ele é fiel para cumprir o que tinha falado. Então descanse. Descanse. Porque Deus, ele vai cumprir o que ele prometeu para a sua vida. Ele vai cumprir. Pode estar demorando, porque ele é longânimo. Ele é paciente. Vai estar demorando porque ele está te moldando para você viver o que ele tem para a sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24, diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele é fiel, então descanse. Não fique ansioso, não fique perguntando quando vai acontecer a promessa. Por que está demorando tanto? Creia, você vai ser o que Deus designou para que você seja nessa vida. E o tremendo de Deus é que Ele às vezes até permite a gente tomar nossas decisões e quando parece que as coisas não vão acontecer, Ele vem, nos surpreende, nos traz para dentro do seu plano, do seu propósito e realiza aquilo que estava no coração dele para as nossas vidas. Então, querido, você tem que ter a fé do coração. A fé que recebe a palavra de Deus, se apropria dela, coloca em prática e descansa crendo que o que ouviu da boca de Deus já está feito, já é e vai se manifestar. Amém? Deixa eu orar para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro e abençoo a vida de cada um dos meus irmãos que entraram comigo nessa live, que vão assistir depois. Dizer que tenham essa fé viva, Senhor, em seu coração. E para que no teu tempo, ao ser manifestado, ele viva a plenitude do teu plano, do teu projeto para a vida deles. Seja na área familiar, seja nas finanças, seja, Senhor meu Deus, no ministério, mas que eles cumpram o propósito para o qual o Senhor designou em suas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Fica na paz, Senhor. Deus te abençoe poderosamente. E até a próxima live. Em nome de Jesus.